dias e 2 noites para conhecer o Saara. Isso aqui parece um tapete, cara. Que isso, olha esse paredão. Ó, ele grita de lá, ela grita de volta. Deu uma volta já ainda e nós, não, a gente vai contigo. A gente vai junto. Na porta do Saara, gente. Hoje é dia de quê, meu amor? Hoje é dia de aventura! Nem viu que eu tava filmando. Não, eu tava aqui concentrada achando o lugar. Grande concentrada, eu falo que ela anda rápido, gente, olha. Está comprovado aqui, ó, cada vez mais comprovado. E aí, gente? Estamos aqui em Marrakech porque já saindo cedo, porque hoje é dia de passeio, hoje é dia de aventura e aventuras incríveis. Vamos para o deserto. Cadê a empolgação, meu amor? Uhul! É aqui que a gente tem que esperar. É aqui, agora é só esperar. E não é só, não vamos para o deserto, né? Vamos passar a noite no deserto. É, o deserto, na verdade, só amanhã, ainda tem muita coisa pra acontecer até lá. Mas esse é o principal, é a cereja do bolo. É, vamos fazer uma aventura aí de 3 dias e 2 noites para conhecer o Saara. Nos ferramos, a vez já tava cheia, só tinha o último banco. E o último banco, as chances de enjoar aumentam assim em 80%. E ainda por cima o banco do meu lado tá meio solto. Aí o Fabiano não pôde sentar do meu lado, teve que sentar lá do lado da outra guria. E é isso, partimos para a nossa aventura. Primeira parada do passeio aqui num cafezinho pra galera se alimentar, mas meio rapidão. E o que chamou nossa atenção foi a vista, olha que bonito. Olha isso, gente. Olha que lindo, várias casinhas lá no meio das montanhas, ó. E essas montanhas que a gente mostrou agora, e essas aqui, né, que dá pra ver, são a cadeia de montanha Atlas. Que inclusive, segundo o nosso guia, tem a maior montanha do norte da África e a segunda maior de toda a África, né? A gente até apareceu aí num dos takes que a gente fez, só que ela tava muito longe, assim, não parecia ser muito grande. Mas muito bonita a vista aqui. E a parada rapidinho, né? Parada rapidinho. É. E nesse passeio, né, gente, como de praxe, né, com a nossa parceira Get Your Guide aí, como sempre, sempre apoiando a gente. Exatamente, já vamos dar aqui as informações do passeio. A gente pagou 76 € por pessoa para esses 3 dias e 2 noites. Aí inclui 2 cafés da manhã, 2 jantares e 2 hospedagens. Então achamos um preço muito bom. E lembrando que a gente tem lá o nosso link para vocês baixarem o aplicativo da Get Your Guide, e fazendo isso vocês nos ajudam muito, 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 bem rapidinho lá. E também temos o nosso cupom de desconto para vocês já irem aí. Quem quiser fazer o passeio. E a Get Your Guide é ótima para vocês já ir pesquisando aí tours, passeios e até experiências diferentes aí para vocês fazerem na próxima viagem de vocês. E o nosso cupom de 5% de desconto é o que der na mochila 5. Então aproveitem aí para já irem pesquisando, olhando e baixem o aplicativo. Baixe o app, o link minha está gente. aqui embaixo e o QR Code está aqui do ladinho na tela. aqui, esquerda, direita, esquerda. Mas vamos lá, porque esquerda. A parada é rapidona e já tá na hora da gente voltar pra van. Bora, gente! Vocês não estão preparados para essa vista, gente? Olha isso! Olha aqui, primeira parada da vista panorâmica aqui dos miradouros. Aqui na cadeia de montanhas Atlas, com vocês. Caraca, gente, olha só que coisa mais linda, cara. Olha só, isso aqui parece um tapete, cara, uma formação totalmente diferente, né? Parece uma pintura, feito à mão, na real. Lindo, né? Essa parte é chamada de Alto Atlas, que fica na parte mais alta, né? Aí disse que essa parte aqui, na verdade, é a primeira parte que mais baixa, né? 2.000 metros, ele falou. A gente vai mais alto ainda. Por que aqui chama Alto Atlas? Porque faz parte do Alto Atlas, né? E vocês viram os takes da estrada agora? Se a gente já tava achando bonito antes do café, meu Deus, eu não conseguia parar de filmar. Fiz 300 takes com o celular, com a câmera. Lindo demais, nossa, impressionei. Caraca, gente, olha isso, olha isso.
Fizemos mais uma pequena parada aqui para admirar a paisagem, bem inóspita. Está cada vez mais deserto. Cada vez mais desértico. Desértico. E esse aqui é o rio, ou Nila, ou o que sobrou dele. Um dia foi um rio, né? Ele costuma ficar completamente seco aí na época de verão. Agora tem tipo, né, uma miséria aí de água. E parece um oásis, né? Muito bonito, né? Dá pra ver que é bem só deserto. E aí só na volta do rio que tem árvores. Uma paradinha de 5 minutinhos aí, só pra, como eles falam, bater foto, né? Hoje em dia não é mais parada para admirar a paisagem, é parada para bater foto. E ali já fica um rapaz lá, um senhor ali com lá com camelos, Vai né? que alguém queira, né? Já tem gente lá tirando foto, né? Porque só tirar foto ali, mesmo de longe, ele vai atrás. Vai. Pra, né, exercer os direitos dele. Os direitos autorais. Olha o tanto de gente que juntou na volta dos camelos. Lembrando, gente, não faça turismo com animais. Hoje viemos conhecer uma estrela aqui de Hollywood. Uma estrela de Hollywood. E não é uma pessoa. Apresento a vocês Ait Ben Haddad. É uma vila, gente. Olha que coisa linda. Essa vila aí apareceu num tantão de filmes. Cita aí uns aí. Game of Thrones, Gladiador, Indiana Jones, Príncipe da Pérsia. A Múmia. Vários outros. Viu? É uma estrela de Hollywood. Agora a gente vai descer lá pra conhecer. Condicionamento aqui pra chegar na atração. Eita do céu. E agora tá andando, porque várias vezes a gente fica parado. Umas velhinhas muito pequenininhas, ó. Restaurantezinho. Vai, tá? Ai, eu tô com meu lenço novo. Daí de lenço novo. Comprado lá no Mercadão, no Souk de Marrakech. Estamos agora aqui embaixo, chegando na entrada da vila. Nós vamos passear aí dentro. Agora vai começar o tour. A gente sobe até lá em cima. E o nome, gente, desse tipo de vila se chama? Casbah. Casbah. Porque é uma vila aí do povo originário aqui do Marrocos, que são conhecidos popularmente como berberes, né? Que seria bárbaros. Foi um nome popularizado aí pelos romanos quando eles encontraram que seria um povo que não fala latim nem grego. Aí eles começaram a chamar eles de berber. E aí esse nome pegou, inclusive entre eles aqui eles chamam de berbere. Mas eu li algumas coisas que o povo não gosta dessa denominação. Que eles preferem ser chamados de Amazi. Mas só que eu perguntei pro guia e ele falou que é a mesma coisa, então... A mesma coisa porque se trata das mesmas pessoas, mas, né? Talvez um termo mais adequado. Mais respeitoso, né? E o outro enfim... Que acabou ficando mais assim no turístico, né? Sensações de azeitona aqui. Essa vila aqui, a maior parte que existe atualmente foi construída nos séculos 17 e 18, mas ela é originalmente, né, do século 11, muitas partes são do século 11, e ela é feita de um... tá aí, os tijolinhos, ó. Tijolinho de barro e palha. A gente já viu várias vezes. Barro, palha e pedra, né? Pedra. Que se chama um estilo de construção chamado adobe, né? Que é um estilo aí original berbere, né? Ou Amazi, né? Amazi, que é o jeito mais correto de falar. Olha só que impressionante, tudo feito de barro. A característica, assim, a arquitetura já diferencia muito da arquitetura árabe, né? Aqui a gente vê uma coisa muito mais quadrada, né? Tudo feito de barro. Diferente do árabe lá, do Aladim, aquelas paradas, né? Atualmente existem apenas 10 famílias vivendo aqui, que somam cerca de 50 pessoas, porque a maioria saiu daqui para morar na Vila Nova, que fica do outro lado do rio. Eles construíram com materiais melhores, mais modernos, né? Então poucas famílias acabaram ficando aqui, e as famílias que ficaram aqui vivem exclusivamente do turismo, né? Aí, o ano todo, e algumas poucas... Quando tem gravação de filme, eles têm, claro que ganham, né? E aqui a gente entra num lugar bem escuro, ele falou inclusive para tirar o óculos. Não, bem escuro mesmo. Gente do céu. Uau! Isso deve ser as estruturas antigas ainda. Tem várias referências aqui, ó, que foram preservadas. Olha essas portas, o nível de detalhe.
Entramos num lugar aqui onde tinha exposição de fotos das coisas dos filmes que foram gravados. E o cara faz uma arte, gente, muito legal, só com cores, pinturas com cores de origem natural, só que tu não enxerga quase nada. Ele fez a demonstração ali. Aí depois que ele bota no fogo, que vai surgindo as cores. Gente, muito impressionante. Muito massa, né? Muito legal. Nossa, achei o máximo. Quando ele bota no fogo ali, que ele faz uma mistura com açúcar e... Açúcar é alguma coisa. E chá, né? Chá. O preto é com chá e os outros é... E aí, quando ele bota no fogo, ele derrete e fica caramelo. Aí por isso que fica um escurinho no papel. Muito massa, muito né? bonito. E aí também tem várias fotos, né, das filmagens que foram feitas aqui. E algumas o próprio guia que tirou, outras ele aparece, que ele diz que ele trabalha também quando tem filme aqui, ele já trabalhou em alguns. Aí tem fotos que ele mostra, ali apareceu um pedacinho do meu rosto. Um pedacinho da minha cabeça ali, dele, junto com a Daenerys. Ali minha cabeça junto com a Daenerys, ele fica falando ali. E aí mostra os filmes ali. É. É a caravana. Mas é farto de caravana atrás. Esse nome, Ait Ben Haddou, significa tipo o clã dos descendentes de Haddou. Então Haddou era um cara de poder aqui, que fundou o Czar, que é o vilarejo. E aí o nome do vilarejo é relacionado a ele, né? O clã dos descendentes ou dos filhos de Haddou. Tá rosnando. Aqui a gente consegue ver bem a diferença aqui da parte antiga aqui com a parte nova lá da cidade, ó. Tudo com essa nova bem novinha lá. Ele disse que inclusive essa ponte aqui foi construída 10 anos atrás. Antes eles não sei qual o caminho que eles tinham que fazer, porque deveria correr um rio aqui. É, e corre, né? Quando tem água, corre. Aí eu não sei qual é a volta que eles tinham que fazer pra atravessar ali. Barquinho, meu filho. Barquinho. Inclusive ele tava falando que não tem nem água nem luz aqui, né? Não tem água potável, a galera tem que trazer de lá, normalmente eles fazem isso de burro. É, mas eu tô vendo uns painel solar ali, hein? Deve ser só esse lugar em É, específico. pois é. Gente, fazendo um adendo aqui que a gente falou errado. O vilarejo é um czar. Então, czar é o nome do vilarejo. O Kashbar é como se fosse... É um vilarejo fortificado, na verdade. O Kashbar é uma outra fortificação dentro do vilarejo. Que aí era onde realmente viviam as pessoas de poder. Como se fosse, digamos, os responsáveis. Sei lá, que se na época era rei, imperador. Enfim, a família que tomava conta aqui do czar. Seria uma fortaleza dentro da vila fortificada, né? Da fortaleza. Exatamente. Agora sim ficou bem explicado. Chegamos aqui no Atlas Studio. Gente, o lugar é impressionante. Gente, uma paradinha rápida aqui. Esse aqui é conhecido como Hollywood do Saara. E é um dos estúdios a céu abertos maiores do mundo. Várias locações. Bom, os filmes que a gente já citou aí, a galera fazia cenários aqui, né? Pra gravar a céu aberto. Acho que dá pra E entrar tem alguma vários coisa. cenários feitos aí, prontos, de filmes e séries já conhecidas, né? Descobri que o Prison Break também foi feito Alguma aqui. coisa do Prison Break foi gravada. Uma minissérie da Cleópatra também. Foi Gladiador. construído em 83. Foi por um cara aqui de Marrocos, né? Com a ajuda de pessoal aí do exterior, que a galera necessitava de lugares assim, com esse estilo, assim, meio desértico. E de preferência, assim, lugares baratos e tal, né? E aí foi assim que nasceu esse estúdio aqui. Legal, né? Aqui os filmes, ó. Alexandre o Grande. Gladiador 2, Alexandre. A Paixão de Paixão de Cristo. Cristo. Essa eu não sei. Game of Thrones. Asterix e Obelix. Príncipe da Pérsia. Cenários, ó, foram construídos. Desse último aí. Legal, hein?
Chegamos finalmente no nosso hotel, gente. Agora são 8h30. 8h30. Gente, os guri vêm pro deserto, o que acontece? Chove no deserto. Começa a chover. Vocês viram aí no take. Cara, olha, tia. Mas... Contando, ninguém acredita. A gente tá descendo agora pra jantar. Mas teve arco-íris. Teve arco-íris. A gente tá descendo agora pra jantar. A gente não vai filmar essa janta aqui, é porque a gente acha que vai ser comumzinho e tal. Voltamos, gente. Bom dia. Bom dia. Olha só, imagina vocês se acordarem e se depararem com essa vista aqui. Olha só. Vamos aqui, ó. Olha que beleza. A gente nem fazia ideia dessa vista. Ontem a gente chegou de noite, estava tudo escuro, nem vimos. E estamos já nos preparando para zarpar. Pra zarpar, que hoje é o dia que nós vamos chegar no deserto. E já está na hora, na verdade, Já né? estamos atrasados. Porque estamos aqui fazendo take, mas já tá na hora. Vamos. Hoje o dia vai ser longo. E olha, a gente tá muito feliz. Muito empolgado. Vai ser legal. Bora, gente, bora! Rapaz, olha esse visual. Nossa, gente, muito impressionante Meu a chegada, né? Deus do céu, gente. Que isso, olha esse paredão. É muito alto. Nossa, tá frio aqui. Não, gente, Tá frio. toda essa vista do caminho aqui, cara, assim, ó, a gente já passou por várias paisagens, assim, ó. Desde deserto, com os vales sem nada, assim, daqui a pouco passa por uns cliffs, já passamos por cidades, assim, praticamente abandonadas, outras cidades com pessoas. Gente, tá o caminho, coisa mais linda do mundo. E de manhã cedo, né? Aí pega aquela luz assim do sol bonita. Umas montanhas com sombra, outra com sol. É. Nossa, muito lindo. E aí esse lugar aqui, gente, ele vai explicar um pouquinho melhor agora, mas ele já deu umas informações. Ele disse que aqui que nasce o rio principal, seria aqui do Marrocos, né? E tem gente lá do outro lado, ó. Jeito. Passaram por aqui. Caramba! Ah, o pessoal vai na caverna. Ah. Aqui as montanhas também, ele tá falando que são bem famosas para escalada. Aqui já tem. Esse falou que esse ponto aqui específico é mais para iniciantes. Aí tem outro ponto ali que é mais já para avançados. Tem um casal ali que tá se preparando. É. Gente, Cara, que impressionante, hein? Nossa. Eu confesso que eu acho que eu menosprezava um pouco o deserto. A gente tem a tendência a pensar que a paisagem é muito repetitiva, né? E tudo meio monocolor, essas coisas assim. Gente, que nada. É lindíssimo. Pelo menos esse princípio, né? É. Não, a gente já tinha achado o Egito muito bonito, mas assim, a gente não fez tour, a gente via mais do ônibus. E era muito bonito mesmo, mas assim, aquilo ali, entendeu? 2 viagens de ônibus, tá, era aquilo, não vimos nada tão diferente assim. Diferente de tudo que a gente já tinha visto, tudo que a gente mas viu. Não ali, né? Coisas diferentes ali. Agora não, toda hora a gente quer fazer um vídeo que nossa, A gente fez é vários. muito bonito. As montanhas no fundo, nossa, impressionante. E é enorme, eu achei que era mais uma partezinha ali só que ficava a fenda, não? Ele falou que tem montanhas aqui de 300 metros, ó. Que tá escalando ali o rapaz, ó. Olha lá o cara escalando, tia. Isso, livre. Gente, olha que doido, entre o rio e o penhasco tem o penhasco não, ai, como é que eu não disse? O paredão ali. Tem uns hotéis, olha só, que doido. As criancinhas tomando banho. Olha, gente, bem agora chegaram as cabrinhas aí. Elas são dos povos nômades. Aí todo dia eles descem das montanhas para elas virem beber água. Aí chegaram bem na hora que a gente estava aqui. Ele pegou um pequenininho aqui, ó, e a mãe tá desesperada na volta aqui, ó. Ó, ele grita de lá, ela grita de volta. Bichinho. Ah, tá com pânico. Aqui. Ah, me dá uma pena isso, gente. As montanhas do Atlas aqui, onde a gente tá, ele é dividido entre pequeno Atlas, médio Atlas e o alto Atlas. Nesse seria a altura, né? Aqui onde a gente está agora seria o coração, que ele falou, o coração do Alto Atlas, que seria a parte mais alta, digamos assim.
E pelo que ele estava falando, aqui é um lugar que sempre tem água. Inclusive aqui eles não pagam pela água, porque a água sempre corre no rio aqui, vem das montanhas aqui, derrete da... E que independente da época do ano tem a mesma quantidade. Sempre tem a mesma quantidade de água. E aí eles não pagam nada pela água também. A gente achou muito interessante isso, porque a gente tende a pensar que o deserto tem escassez de água. Claro, né, que no deserto é outra coisa, né? Mas enfim, aqui já é uma paisagem bem desértica, mas eles têm aqui água o ano todo, né? Agora estamos andando no meio das plantações aqui, olha só a quantidade de azeitonas. Aí ele estava explicando aqui, né, o povo daqui também vive da agricultura. E aí o ano todo aí, sei lá, em outubro, daqui a pouco, na primeira semana de novembro eles colhem as azeitonas. Aí tem as tâmaras. E aí a vida aqui para de dezembro a março, né? Porque não tem mais nada para colher, eles dizem que eles só dormem e comem. Aí depois recomeça, né, com várias outras coisas, tipo pêssego, romã. Aí vai indo, né? Cada mês tem uma colheita aí, né? Eles dizem que aqui o sistema funciona, tipo, cada família é uma terra grande que foi dividida entre várias famílias, né? Cada família tem um pedaço de terra. E aí eles vão colhendo esses pedaços de terra aqui. E a primeira colheita que eles fazem, eles dão para as famílias que não tem nada. Para as famílias pobres, né? Para as famílias pobres da região. Aí eles vão no mercado e vendem para tirar um sustento, né? Daí o resto... Porque eles acreditam na solidariedade aqui. Sim, eles vendem. Legal, né? Muito legal. E olha só, a gente tá caminhando no meio aqui. No meio do Neida. Que interessante. Nas árvores de tâmara lá agora. Então agora vemos uma cooperativa ver aqui os tapetes. Adriano. Indigo is a plant, by the way. It's not a stone. The stone is the turquoise. See the turquoise there? That is the stone. And for black sheep, black dromedary, or white sheep, white dromedary, colored with mascara, kajal. You know mascara? There are two kinds of mascara. There is modern for eyelashes. There is a traditional, which is a black stone. You get it from volcanic areas, and you ground it into powder, so you can get the black color. Okay? And for brown, it can be a brown sheep, brown dromedary, or white sheep, white dromedary, colored with walnut peels. Walnut peels. Okay? What is your father? We call this one sabras, or we call it immortality carpets. You see the symbols? You see the symbols on all of these carpets? They are like it's not symmetrical. It's not the same on both sides. It's a lot of colors. Alfalfa. Yeah, herba medica. And for a lighter green, it's mint. Okay, and for blue, indigo. Whenever they finish the carpet, they add the tassels. On the vertical loom, you don't start the carpet with tassels. You add the tassels when you finish the carpet. That's why you will see tassels only on one side, mostly on our carpets, because they are made out of one person. Muito interessante ali o ateliê artesanal de tapetes. Aí ele explicou vários tipos. Tem são todos feitos artesanalmente de fibras naturais. E aí tem feitos de fibras, como é que fala? Tipo, a base de planta. Aí tem fibra de animais, né? Camelo, ovelha. As colorações são todas de plantas, né? Feitas tipo natural, com flores, com frutas, com pedras minerais, né? Bem interessante, muito lindo os tapetes. Nossa, lindíssimo. Mas assim, o mais baratinho acho que era 120 euros. Um pequenininho assim, tipo, pra botar no pé da cama, sabe? Uma fortuna. Mas lindos, né? E, quer dizer, são feitos artesanalmente, né? Então, não é que é uma fortuna pra nós, né? Mas... a gurizada tá atrás aqui, ó. Pedindo dinheiro. Os gurizinhos não perdem tempo. Vê um grupo de turistas vem pedir dinheiro. Triste realidade. Combina super aqui, mano. Ficou nada a ver com esse negócio por baixo. Todo mundo parou aqui pra tirar uma foto. Ele disse que é free, mas a gente sabe que nada é free nessa vida. Ele disse que é pra tirar uma foto em grupo. Enfim, aí nós estamos aqui. Denizinha de rosinha. Ai, ai. Coisas que a gente só se faz em passeio assim, né? Olha aí, todo mundo vestidinho, ó.
Chegamos aqui em Merzouga, porta de entrada no Saara, gente. Chegamos, agora a gente tem que ir pro nosso acampamento, só que a gente tá Com conversando aqui. Um pequeno Porque empecilho. vai todo mundo de dromedário, né? Camelo. E a gente não vai, a gente já tinha avisado que não ia, né? Aí agora o cara disse, mas o carro não tá incluso, é só camelo. Aí quis insistir pra gente ir de camelo. Que a gente teria que pagar. Aí a gente falou, não, a gente avisou que a gente não ia ir de camelo. E aí, enfim, aí ele ligou pra alguém aqui, tamo vendo. Estamos esperando. Mas eu não vou pagar não, para. Porque ele disse que as malas podem ir, mas a gente teria que pagar pra gente ir. Onde é que já se viu, gente? Pelo amor de Deus. Vamos ver o que vai desenrolar aqui. Ah, e depois o carro. Primeiro os camelos. Ah, não vai agora? Não, a gente... Ah, não vai a hora? A gente tava falando aqui com o Tarik, que é o nosso motorista, né? E aí ele comentou, ó, se ele quiser cobrar de vocês, vocês não aceitam. Porque já tá incluído, né? A gente falou com eles, então vamos ver o que vai desenrolar, porque a princípio ele tava dizendo, ele queria cobrar. Mas garanto que se a gente filmar ali a galera subindo no camelo, essas coisas daqui, É. ele vai chiar. Mas é que é lindo, olha, aqui já tem a vista Olha lá, para o deserto, olha. Olha só, gente! E a gente tem que esperar aqui. Vai ter que esperar a galerinha que vai de camelo. Se não fosse longe, a gente podia ir a pé. Podia ir a pé. Podia, gente não mas sabe. é longe. Eu acho que é longe. Nem ele sabe, o motorista não sabia, eu não sei, acho que eles têm um monte de acampamento aqui e aí, conforme vai chegando eles vão distribuindo assim, pelo jeito, né? Okay, 20 minutes. 20 minutos. Yeah, okay. With yourself. Continuando na saga aqui, a experiência está Gente, um inferno. Porque a gente falou com o pessoal da agência, ó, enquanto o pessoal tá indo de camelo, vocês vão de carro lá, conseguem aproveitar tudo certinho. Aí vocês aproveitem sozinho, andem sozinho, aí a gente falou aqui pra ele, olha, foi isso que a gente combinou com a agência, porque se a gente ficar aqui esperando, a gente não vai ter tempo. Aí o cara, não, mas eu só pedi pra vocês esperarem 20 minutos, não sei o que, não sei o que. E nós, tá, 20 minutos tudo bem, mas nós vamos ficar esperando aqui então. Aí eles trocaram todas as mochilas, botaram em outro carro. Aí ele falou, aí ele falou pra gente, vão trocar as mochilas e aí já vão, e vocês vão junto. E saiu pra lá, esse cara que tava falando com a gente. Aí trocaram as mochilas, um cara entrou no carro e deu a volta já ia indo. E nós, não, a gente vai contigo. A gente vai junto. E aí ele só fez assim. Só fez assim, não. E se mandou. Se mandou, aí a gente foi lá, voltou a falar com o cara. E aí ele falou que esse cara do carro foi até o centro pra comprar algumas coisas, vai voltar aqui pra nos pegar pra depois levar até o campo. Gente, que inferno, gente. Que inferno. Ou seja, se tu não vai de camelo, se tu quebra um pouquinho ali do padrão, gente, dá tudo errado. É complicado isso, porque a gente ainda falou com a agência pra não ter problemas, né? Que não ia chegar aqui e falar, né? Porque tem toda, sei lá, que eles tivessem uma organização. Não, aí os caras estão ali com as mochilas tudo no carro Já pra levar. tá com as mochilas tudo pronto, tem espaço pra gente. Podia levar a gente, mas... E tudo bem esperar um pouco, porque os caras têm a organização deles. Aí o cara foi lá no centro comprar não sei o que, aí vai voltar aqui pra nos buscar, tipo, por que já não levou a gente? Não, e que hora que a gente vai sair, né? Tem mais isso também, porque, tipo, falta 1h10 pro pôr do sol. A galera com o camelo já saiu daqui tem uma meia hora. Meia hora já. Gente, que loucura, cara.
Estamos mais calmos agora, gente. Estamos aqui, já passamos pelo nosso grupo ali. Pô, a gente podia aproveitar e mostrar o acampamento, que Foi depois uma vai aventura. vai ser depois do pôr do sol, né? Esse é o nosso acampamento, gente. Vai ter showzinho depois aqui, ó. Olha aqui. Estamos bem agora. Ah, Danizinha. Vou mostrar. Esse aqui é o acampamento, ó. Ele tá descarregando aqui as mochilas. O Ahmed. Ahmed. Ó, aí tem numerado. Ah, acho que a cozinha é lá, eu tô vendo barulho de prato. Ah, é verdade, deve ser lá. O quarto a gente mostra depois, A né? gente mostra Porque depois. não quer perder o sunset, era só pra eu mostrar a parte externa. Vamos lá então. Olha só essa infinidade, gente. Gente, que infinito de duna! Que infinito de duna. Fiz esse take aí e o cara muito louco dirigindo. Nossa, gente, muito louco. A gente passou pelo nosso grupo e... eu não sei, eu achei ele muito louco, vai ver. Isso é o normal que ele faz todo dia, né? Não sei se ele fez algumas coisas pra nos impressionar. Mas eu botei um cinto, porque eu fiquei com medo. Ele é meio piazão, assim, um gurizão, né? Ah, o guri nasceu dirigindo. É, eu sei que ele deve ter muita prática, certamente. Claro. Mas eu fiquei pensando que... ah, depois esse gurizão fica fazendo coisa aí pra nos Pra divertir, nos impressionar. Enquanto tu tá dando risada, ele tá fazendo. Tu vai saber, né, gente? É perigoso. Ai, gente, olha só. Tá na hora do pôr do sol, olha só. Olha a cor, olha a cor. Estamos no Saara. Na beirada. Na porta do Saara, gente. Que coisa linda. Ai, gente. Eu acho que, eu só, né, pra encerrar o assunto, acho que a gente também ficou um pouco nervoso demais, né? Mas porque já chegou naquele clima ruim, o cara disse que não, aí depois quis nos cobrar e não era o que tava combinado. Aí Isso a gente aí. já ficou meio nervoso. Estraga qualquer, né, gente? Aí- A gente era pra ter respirado um pouquinho ali, enfim. Aí depois ele mandou esperar e ele tava ali sem fazer nada, entendeu? Então deu uma impressão de que ele só tava nos dando um chá ali, a gente não ia ter tempo aqui de andar. Enfim. Exato. Assunto encerrado, viramos a página. Agora é aproveitar. Acho que ali tá legal, hein? Ó. Ali naquela duna ali, ó. Tem um lixo ali, ó. Vermelho. Olha lá, tem uma mesinha. Tem uma mesinha lá pra fotos. Aquela mesinha lá vai ser concorrida, gente. Estamos no Saara, gente. Não esperava mal ventão aqui. Eu também. Os caras fazem maior propaganda, né? Que tem que comprar lenço pra botar no nariz, na cara, não sei o quê. Não tem nada, gente. Talvez tenha dias. Exato. Talvez tenha dias que tenha, né? Ou regiões, Ou né? regiões, sei lá. sim. Ou pra galera que vai andar de camelo, porque eles vêm de lá até aqui. A gente viu que é longe, viu? Pra sim. 20 camelo, ele disse que dá mais de uma hora, né? É, 1h30 ele falou. É. Enfim. E então acho que é isso, deve pegar, talvez aí. Aproveita. Muita areia na cara, porque o camelo da frente vai andando e tal, salta areia na cara. Exato. E aproveitar agora, né, gente? Aproveitar essa imensidão aqui, ó. Esse presente que Deus deu pra gente. Aproveitar, só aproveitar, curtir, se divertir. Chega na câmera não, meu amor. Ela é, olha só, chega pertinho. Ela tem uma camada laranja por cima e embaixo é amarela. Ah, não! Se tu passa a mão, ela fica laranja tudo. Mas se tu olha assim, tem uns riscos amarelos, parece, uns né? riscos laranja, né? Você acha que é isso aí? Gente, areia do Saara! Tô muito besta. Ah, quem não estaria, meu? Ah, gente, aproveitar aqui para agradecer quem chegou até aqui no vídeo. Se tu gostou do vídeo até agora, é o momento de dar uma curtir, gente, porque a gente chegou no deserto. Chegamos no Saara. Para quem não sabe, Saara é deserto em árabe, né? Não, na língua berber. Na língua berber. Então, no caso, dizer deserto do Saara é dizer deserto do deserto. Deserto sabe? do deserto. Não faz sentido. Então, se diz, o certo é dizer só chegamos no Saara, né? Que seria chegamos no deserto. Chegamos no Saara. E a gente tá aqui bem pertinho da fronteira com a Argélia já, muito pertinho, né? E aí esse pedacinho aqui é onde começa, digamos, que eles chamam de porta, a porta do deserto. A porta do deserto. A porta do Saara. Inclusive a gente passou, para entrar na cidade, assim, a gente passou por uma porta ali, tem muito um bonita. portãozinho, né? A gente fez o take aí. É. E aí pra lá, ó lá, tem algumas coisas, né, mais vegetações. Mas aqui como seria o comecinho do Saara. Olha, gente, maravilha. Olha a vista pra lá. Agora, eu vou descer aqui, louca. Essa é a hora, gente. Olha só. Chega a dar um arrepio, cara, tu vê o pôr do sol assim no Saara, cara.
Não tem como não se arrepiar. Vai, meu amor, faz sua loucurinha. Faz. É que agora vem um carro aqui com medo. Ah, eu acho que ele vai passar por cá, ó. Segura, para aí, só um pouquinho. Ah, ainda bem que tu não foi. Ainda bem que eu não fui. Vai. Amor! Amor! Te amo! Rapaz, tem que se cuidar, olha ali, ó. Eu vi um vindo ali, eu falei, olha pra Dani, Dani, tá vindo? Tá, agora vou eu! Que massa! Vamos seguir naquela? Vamos! Vamos seguir naquela. Estamos que nem criança, gente. Vai, 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 vai! Vamos! Aí! Estamos querendo, não estamos querendo se despedir do sol. Agora dá pra seguir naquela ali, ó. Ah, deu! Deu, amor, tô velho já, cara. Esse pessoal do YouTube aí que faz esse tipo de take não revela pra vocês Sofrimento o que... sofrimento que é voltar depois. Ai, gente. Deu. É, tem muita mosca, cara. Aí, ó. Uma mosca que tá atrás de mim. Então, lá no deserto, na Índia, Quem não viu o vídeo... já fica o convite aí. A gente dormiu no deserto, na Índia, só que a gente dormiu ao relento. E lá também tinha bastante mosca. Engraçado, Sim, né? Pois é. Do que veio essas moscas? Bom, as pessoas. Vamos lá, gente. Tem mais coisa pra mostrar hoje à noite ainda, hein? Primeiro me recuperar Morri. dessa. Olha, gente, pra vocês terem uma ideia, daí tem vários acampamentos, assim, ó. É. Ó, vários. O nosso é esse aqui, cinzinha. Bem na borda do deserto. Olha lá o Fabiano. Chegando no acampamento. A hora de distribuir as cabaninhas. Ficamos aqui com a primeira. E tá aí a nossa mansão no deserto. Aí, ó. Bem simplinho, mas ó. Ó. Tem toalha. Quê? Cama king? Cama queen. Não, Na são verdade duas. são duas de solteira, né? Tipo, Tem toalha. como se fosse numa queen. Tem toalha. Tô ótima. Que luxo, hein? E é isso, é uma tendinha, ó. Nossas coisas já estão aqui. É super ampla, ó. Super ampla. Bem grande aqui. É porque acho que é a mesma tenda pra todos. Aí Pra tem quatro pessoas, umas aí que é bota quatro. mais. É, quatro Nas pessoas. camas. Tá aí a tenda, ó. E é isso, agora tomar um banho. Esperar o horário da janta. E vai ter música ali, ó. No meio do deserto. Acabamos de jantar ali, agora vai ter uma apresentação aqui da dança, deles tocando os instrumentos aqui, típicos aqui Dos berberes. Dos berberes, né? Vamos lá, vamos se reunir ali na volta da fogueira, vamos ver o que nos espera. Acho que tem dança e instrumentos, tá? Vamos ver o que tem. Música. Música. Ih, no meio do deserto, olha a escuridão. Eita! Ó.
10 para 6, outro dia, saindo do camping, gente. Olha só, tripa de camelo atrás da gente aqui. E estamos voltando agora para a base para retornar a pé. Esperamos não nos arrepender. Mas estamos... Os caras não vão devagar, não. Não vão devagar, não. Olha só. Hello. Hello. Corre. Corre. Ai, isso aqui não é do nosso grupo. Eu não sei. Não é não. É, olha a quantidade de camelo, cara. Mas tem outra leva do nosso grupo. Não, é isso aí. Não, tem sim. O pessoal tava ali subindo. Tá lá na frente, lá. Não, amor. Esse saiu e ainda ficou uma galera subindo. Ah, então deve ter ficado mais um. Enfim, gente, vamos a pé. Não, porque a gente não pode se Segura perder, aqui. né? Já andamos uma meia hora. Tá um pouco cansativo, mas nada demais. Um pouco, amor? Nada diferente. Nada diferente do quê? Ué, sei lá, do caminho de Compostela. É sério? Porra, Tu acha? Claro, essas dunas aqui, tá? Ah, eu Fofo, cansa sei muito lá. mais. As subidas assim mais íngremes do caminho lá, eu cansava bem mais do que eu tô cansando aqui. Eu queria ter tua idade, amor. Só que, claro, é mais difícil caminhar, né? Na areia. E aí é isso que faz ser difícil. E a gente tá aqui, ó, só seguindo o comboio. É que o Fabiano também ele ficou tirando foto minha. Aí ele teve que dar uma corridinha pra alcançar. Por isso que ele cansou. Mas eu também tô ofegante, ó. Mas nada demais. Enfim, eu acho que estamos no meio do caminho. Então, ainda tem muito que cansar. Não nasceu o sol ainda. Ou se nasceu ainda não apareceu. Talvez depois que ele apareça aí fique um pouco mais difícil. Mas enfim, tá de boas. Outra opção é alugar quadriciclo. Aí a galera que aluga quadriciclo volta de quadriciclo. Porém, é bem caro aqui. Tava 58 euros por pessoa. E aí a gente vai... Enfim, daí a gente não quis quadriciclo aqui. A gente até quer ter uma experiência de andar de quadriciclo em dunas, assim. Mas tem outros lugares pra fazer isso. Então, a gente decidiu usar o tempo pra aproveitar o deserto. A gente achou que essa seria uma boa maneira. Enfim. Vamos ver. É que eu esperava ver o sol nascer, né? Espero que eu veja. Não sei se a gente não vai chegar lá antes, mas acho que não. Acho que o horário dele nascer mesmo é daqui a 10 minutos. Acho que eles vão dar uns 3 km a mais aqui só porque a gente tá atrás. Para, não vou nada. Ele perguntou, vocês estão cansados? Se Se você... estiver cansado pode vir de camelo, viu? Aí me avisa, você pode vir de camelo. Nós, tá, pode deixar. Valeu. Enfim, falta mais uma meia hora, eu acho. Acho que vai ser tranquilo, cansativo, mas nada de excessivo, assim. E a outra opção também seria vir De carro, né? de carro, né? Como Igual a gente foi ontem. É. Ele perguntou, inclusive. É. Aí a gente falou, não, nós vamos a pé. Enfim, porque a gente queria realmente ir a pé. Pra andar no deserto. E tá aí, estamos andando no deserto. Caraca, gente, olha só. Meu Deus, olha o tamanho. Lá vem ele. Cara. Chegamos, gente. Chegamos. Esse é o lugar onde a gente partiu de carro ontem. A gente esperou aqui o pessoal. Deu bem certinho uma hora. Uma hora. Coisa linda, gente. Mais uma vez aqui o Saara pra vocês. Lindo demais, gente. Lindo demais. Última vez, né? Hã? Última vez. A última vez. Última vez. Só pra vocês verem o quanto é bonito. Quanto durou? Aproveitamos bem. Estamos ficando um pouquinho cansados. Um pouquinho, mas nada fora do normal para um hike. Consideramos que caminhar assim na areia é como andar fazer um hike com algumas subidinhas. E eu vim com essa mochila aqui porque nela tá o computador. E aí eu não quis mandar o computador junto no carro. E aí vim carregando. Botar água também. Eles mandam a gente deixar as mochilas tudo ali e depois, tipo, soca tudo igual nos aeroportos, sabe? Fica que nem sardinha. Aí por segurança, pra não acontecer nada. Mas eu trouxe só o computador mesmo, né? O resto a gente botou tudo na outra mochila. É isso. Tá
Aí, ó, galerinha. A maioria Galerinha parou. poucos vieram de camelo hoje. Poucos. A maioria veio de quadriciclo. É. Olha esfregando coisa no chão. E a gente veio a pé. Aí depois outro carinha também desceu e foi a pé com a gente. É, deu um pulão, assim, a gente tava perdendo. Acho que tava perdendo muitos takes, porque ele não tava parando. É, não parou nenhuma vez. É. E mais uma família que veio de carro. É. E assim foi o nosso rolê, gente, pelo deserto. Ai, é, maravilhoso. Foi Esses- bom enquanto durou. A experiência, assim, no deserto em si é meio curta. Mas é que também deserto de dia é muito calor, né? A gente não tem como ficar no meio Chega do deserto. de tardezinha, né? Aí saí de manhã cedo. E a gente espera que vocês tenham gostado, né, gente? Se tu gostou, dá o curtir no vídeo, como sempre. Não se esquece de baixar o aplicativo para ajudar a gente aí, gente. É, o link tá aqui na descrição. Por o aplicativo favor. da Get Your Guide, Baixa nossa aí. parceira que nos ajudou a fazer esse passeio. Obrigado, Get Your Guide. E, gente, baixa aí para ajudar a gente. Ajuda demais. E é isso. Até a próxima! Foi, gente. Tchau. Só pra quem ficou até o fim, só pra mostrar pra vocês nosso souvenir, ó. Ai, não sei se vai dar pra enxergar. Olha, quantidade de areia dentro do sapato. É, tem gente que compra garrafinha pra levar areia do deserto, né? de vidro para botar areia. É, Já temos nosso souvenir. nós já temos nosso souvenir. Mas, gente, não deixe nada, não leve nada. São memórias, gente. Fomos. Que isso, mano? Tá cansada, ela tá cansada, ela tá querendo dar uma de forte. Tchau, gente. Tchau.